Muito bem, vamos lá, vamos pro nosso primeiro desenho aqui. Eu escolhi o Olaf, eu peguei uma imagem dele, ela tá pequena aqui, cara, que ela tá com uma resolução um pouco baixa. Eu peguei do Google, mas eu quis pegar essa imagem porque ele tá de frente. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz esse desenho do Olaf de frente. A gente vai fazer muito mais personagens desse tipo, mas eu resolvi pegar o Olaf porque como a gente vai usar o conceito de figuras geométricas, o Olaf mostra bem, a gente consegue ver bem quais figuras geométricas a gente precisa usar para poder desenhar o Olaf. Eu estou usando aqui um software que simula o papel, eu só estou usando ele na verdade porque fica mais fácil de gravar e de explicar para vocês, é como se fosse uma lousa mesmo. Fica mais fácil de explicar para vocês, mas não tem nada de diferente de usar o lápis. Tanto que aqui ó, ele simula exatamente o lápis, então eu vou pegar um lápis e vou mostrar para vocês como se faz, como se tivesse um lápis e papel mesmo. Então não se prendam a ferramenta, tá? Eu quero que vocês pratiquem isso no papel, certo? Isso aqui é só para facilitar a gravação e a qualidade das aulas aqui, mas eu vou dar mais alguns exemplos depois para vocês. Vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir esse Olaf. Então como é que eu faço isso? Tudo que eu pego, tudo que eu vejo em volta, eu tento desconstruir isso para trazer para figuras geométricas, reduzir tudo a figuras geométricas bem simples. Então são triângulos, círculos, quadrados, retângulos, enfim. E o que a gente vai fazer com o Olaf é exatamente isso. Vou dar um exemplo para vocês, vou pegar uma cor vermelha aqui só para mostrar o que ele tem aqui. Então ó, ele tem aqui um círculo, certo? Aqui ele tem outro círculo, nos pés ele tem outros círculos, beleza? Os botões aqui são outros círculos, certo? E a cabeça, como é que eu costumo dividir a cabeça de todos os personagens? Eu divido ela entre crânio e mandíbula. Então, ó, aqui eu tenho, daqui pra cima eu tenho o crânio e daqui pra baixo eu tenho a mandíbula. É legal vocês começarem a pensar assim também para fazer os personagens. Alguns não vão ter isso, outros vão, mas é legal vocês começarem a dividir isso, porque isso é importante. Então, ó, o crânio eu tenho um círculo, certo? E na mandíbula eu tenho como se fosse um trapézio aqui, ó, né? Vamos lá, trapézio. Trapézio é um quadrado onde um lado é maior que o outro. Então é isso que eu tenho aqui, ó. Beleza? Círculo e um trapézio. Então vamos passar isso agora para o desenho. Eu vou fazer de cores diferentes aqui para vocês conseguirem diferenciar. Se vocês quiserem usar um lápis azul, um lápis de cor azul, por exemplo, para fazer essa primeira parte, para vocês também poderem diferenciar o que é esboço do que é traço, né, do que é desenho, também é legal. Então pode pegar um lápis azul, um lápis de cor normal aí, azul, para começar a fazer isso. Então vamos lá. Uma coisa importante que eu tenho aqui que é legal mostrar também, vou mostrar de vermelho ainda, é o eixo dele, um eixo vertical que está exatamente no meio dele. Eu vou explicar, é legal vocês saberem disso agora, mas eu vou explicar com mais detalhes depois para que funciona esse eixo, mas é bom a gente saber. Ele está bem no meio, tá vendo? Ó? Tá bem no meio do corpo dele e isso é interessante, é importante saber disso também. Então vamos lá, vamos pegar o lápis azul aqui, certo? E vamos fazer exatamente o que a gente viu aqui, ó. Eu vou fazer esse eixo primeiro, tá? Como se fosse a altura dele aqui. Posso fazer isso aqui e eu vou dividir isso entre cabeça e corpo, né? Então eu vou dividir essas partes. Vamos imaginar, a cabeça dele começa aqui, termina aqui, essa parte do peito é bem menor, então ela vem até aqui e a parte de baixo é maior. Então ela faz isso aqui, certo? Primeira coisa, dividir a linha pra gente não fazer uma cabeça muito maior, corpo muito menor, enfim. Então beleza, e aí eu vou começar a fazer isso, ó. Então eu já vou começar aqui pelo meio, faço a bolinha, tá vendo? O lápis azul serve pra gente poder rabiscar. Não precisa ficar muito certinho, não se preocupem com isso. A gente pode rabiscar mesmo, deixar ele bem rabiscadão. Ó lá, beleza, então fiz os dois círculos, aqui eu vou fazer os pés. Tirar aqui essa parte vermelha só para vocês entenderem, para a gente conseguir ver direto nele, ó. Certo? Então eu já fiz aqui a parte de baixo e vou fazer a parte de cima. Então, ó, como eu disse ali, eu divido o crânio, tá vendo como eu fiz aqui? Ó lá, dividi o crânio. Então eu faço o crânio aqui menor e aqui o trapézio, né? Que é a parte da mandíbula. Já tenho a estrutura do Olaf pronta, vamos fazer o braço. O braço ele sai mais ou menos da metade aqui, ó, legal a gente ver isso, mais ou menos da metade desse círculo e ele acaba pouco para cima, ó, um pouco para cima da metade
do círculo de baixo. Então vamos fazer isso. Vem com ele até aqui, os dedos são bem simples. 3 dedos no dedão, aqui é a mesma coisa. Braço, 3 dedos e o dedão. Ótimo, eu já tenho aqui o esboço do Olaf. Vamos fazer aqui os botões. 2 embaixo e 1 em cima. Uma coisa importante de dizer aqui também, é legal vocês saberem que a ideia desse exercício é que vocês consigam entender que tudo vem de figuras geométricas, então não se preocupem se não ficar exatamente igual ao meu, ou se não ficar exatamente igual à foto, não tem problema. O ideal é que vocês consigam fazer alguma coisa parecida com o Olaf, de verdade, não se preocupem com isso, a gente vai melhorar isso no decorrer do curso, beleza? Então vamos lá. Olho. Então, ó, por que eu disse que é importante dividir aqui entre mandíbula e crânio? Porque os olhos estão sempre na linha do crânio, tá vendo? Os olhos estão sempre no crânio e a boca está sempre na mandíbula. Então vocês vão ver isso em outros personagens e é importante saber disso também. Então, ó, os olhos estão na linha do crânio, então são círculos normais, círculo aqui, outro círculo aqui, o nariz está bem aqui no meio, é uma cenoura, mas ele está parecendo redondo aqui, né? Porque ele está de frente, certo? E aí a boca está na mandíbula. Como é que a gente faz a boca? Vamos fazer um triângulo. Ou a gente faz um trapézio também, né? Não tem problema. Vamos lá, como se fosse um trapézio. Aqui, e o dente é um retângulo. Estou fazendo ele bem de frente aqui. Vamos fazer as linhas aqui do cabelo, ó. Um galho aqui, outro galho pro lado de lá e outro galho pro lado de cá. Viu para que serve essa linha aqui, ó? Essa linha horizontal? Isso guiou a gente para fazer ele de frente, guiou a gente para saber quais linhas vão para o lado esquerdo, quais linhas vão para o lado direito, para saber onde é que estão os olhos. Então, essa linha facilita e ajuda muito, beleza? Então, ó, vamos fazer aqui a bolinha do olho, né? A íris, a pupila, sobrancelha, aqui em cima, uma de um lado, outra do outro. Facilita muito quando a gente tem essa linha para dividir. Beleza, então ó, a gente tem aqui a estrutura do Olaf montada, certo? Então vocês vão ter isso feito agora, a gente reduziu tudo a figuras geométricas, o que a gente tem aqui são um monte de círculos e alguns trapézios, né? Círculos, 2 trapézios e um retângulo, é só o que a gente tem aqui, muito simples de fazer. E agora a gente vai com o lápis preto, né? Com o lápis preto a gente vai fazer o contorno disso. Então, vocês vão ter feito isso com azul bem clarinho, a ideia é que vocês tenham feito bem clarinho, né? E aí depois, com o preto, a gente vai começar a contornar isso. Essa parte requer mais habilidade no traço, a gente vai conquistando isso aos poucos, então não se preocupem se o traço de vocês ficar tremido agora, ou se ficar um pouco rabiscado, não tem problema. A ideia é só, a intenção é que vocês tentem fazer de uma vez só o traço, sem aquele negócio de fazer assim, ó. Sabe? Isso aqui a gente deixa para a parte azul. O azul a gente pode fazer isso, mas o preto, o ideal é que a gente faça o traço de uma vez só. Agora é hora de arredondar, tá vendo? Então arredondo todas as partes. Não tem problema se o traço ficar meio tremido no começo, é bem normal. Lembra que antes vocês estavam fazendo bonequinhos de palito e agora a gente já está fazendo um personagem da Disney aqui. Então assim, é o nosso primeiro trabalho, a gente tem muito que evoluir, a gente vai evoluir muito ainda. A ideia é só que vocês tentem fazer e pratiquem fazer o traço desse jeito, que ele vai melhorar muito no decorrer do tempo. Beleza? Agora aqui na boca, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na mandíbula, a gente vai arredondar as partes. Então, ó, vou arredondar para ele ficar sorrindo, tá vendo? Então eu faço o traço para cima, para ele ficar sorrindo, e aqui eu arredondo aqui embaixo também. Beleza? Aqui é um retângulo mesmo, né? O dente. E agora a gente vai pro corpo. O corpo, sempre que ele encosta uma parte na outra, ele fica mais achatadinho, tá vendo? Então não é uma bola perfeita, não é um círculo perfeito, ele é mais achatado aqui. Ó, aqui a gente dá uma achatada. E vamos fazer o círculo. Certo? Os outros círculos daqui, ó. Beleza? O pé também é um pouquinho mais achatado, não é um círculo perfeito. A linha azul serve pra gente como guia, né? Mas na hora de finalizar que a gente vai deixar na forma correta, a gente vai definir a forma exata dele.
E aí o braço, é legal a gente fazer um cotovelinho assim, ó, faz como se fosse um galhozinho. E os dedos. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Maravilha. E aqui o galho de cima, né? O cabelinho dele, dois para um lado, um para o outro. Tá feito o nosso Olaf. Esse é o conceito que a gente usa para desenhar qualquer coisa. Vocês perceberam aí que foram figuras geométricas muito simples para fazer o Olaf e ficou bem tranquilo, bem fácil de fazer. Agora eu vou falar da importância dessa linha central aqui, ó. Dessa linha central. Vocês estão vendo que ela tá bem reta aqui. Agora vamos imaginar aqui esse Olaf. Como é que ele ia ser? Ele ia ser exatamente do mesmo jeito. Só que a linha central dele vai passar bem no meio de tudo. Ó que louco isso, olha que legal. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, ele vai ficar assim. Tudo que a gente fizer, todos os círculos que a gente fez, vão atravessar bem no meio dessa linha. Deixa eu tirar aqui a foto para vocês verem. Olha lá como é que ficou. Então é isso que eu quero que vocês pratiquem, né? É fazer o Olaf não só de frente assim, mas trabalhar um pouco, mexer um pouquinho nessa linha central dele, deixar ela mais torta, deixar ela mais assim, enfim, pra gente poder fazer ele em várias posições, ó. Olha como fica mais fácil quando a gente começa a entender esse princípio, né? Quando a gente começa a entender esse conceito, olha lá, fica tudo muito mais fácil. A gente consegue fazer ele de várias maneiras diferentes. Você pode pôr a mão para cima. Olha lá. Então assim, o principal é entender. Quando a gente começa a entender isso, colocar na cabeça esse conceito, tudo vai ficando mais fácil e a gente vai ver que a gente consegue desenhar qualquer coisa, qualquer personagem. Beleza? Então é isso, treinem muito, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.